Olá, meu nome é Carolina Azevedo e hoje a gente está aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Muitas vezes a religiosidade te impede de viver aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para você e para a sua vida. Às vezes a gente coloca a obra do Senhor na frente do dono da obra. A gente dá mais importância para aquilo que realmente deveria ser secundário. Mas quando a gente faz isso, a maioria das vezes não é por intenção, é porque a gente não tem o conhecimento verdadeiro, ou pelo menos não tem a visão naquele momento, sobre a grandiosidade do Senhor e o que Ele realmente espera de nós como Pai. O testemunho de hoje vai falar justamente sobre isso, sobre o peso de estar num lugar que não é o seu, ou de assumir obrigações, de assumir algo que não é o que o Senhor tem planejado para você. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já passou por isso, eu já passei por isso. Mas a gente vai contar aqui hoje a história de alguém que teve coragem de romper com isso e passou a viver o que verdadeiramente o Senhor tinha para a vida dela. Hoje a gente vai contar a história e o testemunho da Jéssica Sabrini. Jéssica, muito obrigada por estar aqui. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua rotina é uma loucura. Eu sei o quanto você está abrindo mão de estar em casa com seus filhos agora para estar aqui com a gente, mas ao mesmo tempo eu vejo a importância do que você carrega ser falado, sabe? A importância Sim. da gente compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas, aquilo que você carrega. Então seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. Ô, Carol, eu que agradeço. É sempre um privilégio poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas, né? Que começa em nós e para depois através de nós. Verdade. Obrigada. Eu é que te agradeço. E quem é a Jéssica? Quem era a Jéssica, Jéssica Sabrini, antes desse recomeço, antes dessa ruptura, lá atrás, quem era a Jéssica? Eu era uma Jéssica, por essência tímida, que me sentia assim até pequena diante de tantos desafios, diante de tantas oportunidades que Deus estava colocando diante de mim. Porém, tudo que Deus colocou diante de mim, eu criei que e creio, né, que Ele sempre me capacitou a fazer. Mas uma Jéssica muito ativista, uma Jéssica muito corrida, uma Jéssica apaixonada, sim, por fazer, por estar presente, por não perder nada do que Deus tinha para fazer naquele tempo. Porém, eu não percebia que o caminho que eu estava trilhando iria me tornar em uma Jéssica cansada, sobrecarregada, que não era o que Deus tinha pedido para mim. Você resumiu exatamente tudo nesse Entendi. início. E você sempre conheceu Jesus? Você nasceu em um lar cristão ou não? Como foi o início da sua caminhada com ele? Então, Carol, eu gosto muito de contar o início da minha caminhada, porque eu vim de uma família totalmente improvável. Eu tenho muito orgulho, muita admiração pela história da minha avó, do meu avô, porque eles vieram de fora, do norte de Minas, de lugares bem pobres mesmo, né? E se hoje ainda tem essas dificuldades que nós sabemos, mas ainda prosperou muito o local, mas antes a realidade, pelo menos da minha avó, do meu avô, era uma realidade muito difícil. Eles vieram de lugares totalmente diferentes e se encontraram aqui em Sete Lagoas. E a minha avó, a começar dela, por que eu gosto de contar? Porque ela tinha de tudo para dar errado. Tinha de tudo para não dar certo, meu avô também. Mas vieram, trabalharam. Minha avó teve aí 2 filhas a princípio. Teve um casamento que não deu certo, porque ela foi muito traída. Ela se dedicou muito a alguém que todo mundo falava para ela que não valia a pena, mas ela não percebia. Até que um dia ela teve esse despertar, né? Se deu conta e ela resolveu sair desse casamento com 2 filhas, sem rede de apoio alguma, sem família alguma aqui. Inclusive, ela saiu da terra dela praticamente fugida, porque ela trabalhava numa casa de família
E essa dona da casa prendeu ela lá. Meu Que a Deus. necessidade era tamanha, não tinha hoje essa facilidade, né? Que nós temos de contato e tudo. Então, uma vizinha percebeu que ela estava presa, a mulher estava praticamente escravizando ela, e ajudou ela a fugir. Então, esse foi o contexto. Eu gosto muito de contar de onde eu vim, porque tem muito a ver com todo o cuidado de Deus até aqui. E depois desse casamento, né, inclusive minha avó ouviu, você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz, você nunca vai conseguir alguém como eu, né? Alguém que não, no momento não fazia bem para ela. Hoje eu creio que as pessoas amadurecem, as pessoas Sim. mudam, né? Creio que hoje, né, esse ex da minha avó já amadureceu, tem coisas boas, né, a contar também, porque faz parte do ciclo da vida, né, de todo mundo. Sim. Mas naquele momento foi assim que se deu. E Deus foi tão misericordioso que a minha avó conheceu o meu vô. Eu gosto muito de falar o nome dele, eu gosto de honrá-lo. O nome dele é Trajano. O nome aí bem diferente, Sim. mas eu sou completamente apaixonada pelo meu avô. Hoje ele está com o Senhor. Mas foi através dele que eu conheci Jesus, através da minha avó. Por isso é impossível não falar deles. E eu me emociono toda vez, assim, né? Eu sou chorona, mas eu me emociono porque foi através deles, com essa história desse jeito, sabe, Carol? E aí meu avô veio e eles se conheceram, enfim, antes não conheciam Jesus, aí Jesus chegou até eles. Meu avô bebia muito e minha avó, nesse período, já tinha ido para a igreja, só que ele tinha um vício, ele era um homem bom, trabalhador, mas se perdia às vezes na bebida, chegava tarde, mas cuidava das minhas tias como se fossem dele, Isso. sabe? Muito amor e tudo. E até que um dia minha avó falou, se você não mudar, infelizmente não vai ter como e tudo. E meu avô foi parar na igreja, sozinho, e Jesus encontrou ele, e a partir daquele dia a história da minha família começou. Olha. E por que eu conto ali, Carol? Porque quando eu nasci, minha mãe teve uma gravidez na adolescência. Quando eu nasci, minha mãe tinha 16 anos. E ela ficou com muito medo, né, assim, do que minha avó ia falar, fazer, porque pensa, há anos atrás. Sim. E minha avó era de uma igreja, antigamente, pensa, muito rígida nas regras e tudo, conheceu o amor de Jesus, mas tinha aquela rigidez e até mesmo aquela religiosidade, né? Sim. E aí minha avó cercava muito, assim, minha mãe, minha tia, muito, marcava o quintal. Na época era assim. E aí, nessa vida aí, minha mãe, com toda a curiosidade, ela acabou se envolvendo, sim, com alguém. E teve, de cara, uma gravidez. Para você ver, né? Até a falta de informação na Sim, época. com certeza. A primeira queda dela, escapada dela, como se diz, eu vim, né? Eu vim a existir. E minha mãe fugiu, sumiu, foi para casa de uma amiga, porque ela ficou desesperada, sem saber o que fazia. E minha avó orando, porque minha avó já muito de oração, pedindo a Deus, Senhor, me mostra. Eu sei que aconteceu alguma coisa para ela poder fugir assim. E aí Deus mostrou para minha avó, falou, ela tá na casa de uma vizinha tal, pode ir lá. E minha avó foi, bateu no portão e essa vizinha, querendo proteger, né? Minha mãe falou que ela não estava. Minha avó falou, a minha filha está aí, eu sei que está, e eu vou chamar a polícia. Você traz ela aqui agora, desse jeito. E aí, Carol, ela foi e falou, olha, a verdade é que sua filha tá grávida e ela tá com muito medo do que você possa fazer com ela, pode fazer com ela, mas não se preocupa não, quando a criança nascer, você pode me dar, que eu cuido. Aí, ela não conhecia, né, a minha avó, as raízes, tudo que ela passou. Isso me marcou profundamente, porque eu vi ali, minha avó me escolheu, sabe? Porque ela olhou bem pra ela, quem conhece a firmeza dela, ela é muito amorosa, mais brava, olhou e falou pra ela, pois se eu não desfaço nem dos meus cachorros, nem dos meus animais, eu não desfaço de nada que eu tenho que cuidar, quanto mais de um neto. De uma vida, de alguém que Deus permitiu vir. Então, pode trazer minha filha para fora agora. Enfim, em resumo, foi daí que eu vim. Foi desse momento, sabe? E de uma família totalmente improvável,
né? Que parecia que tinha tudo para dar errado. Mas a partir dessa conversão do meu avô, inclusive, ele amou tanto minha mãe como filha, que ele ficou assim 1 mês sem conversar com ela. Mas ele chorava de tristeza quando descobriu que ela tinha feito isso, que ela tinha desobedecido, porque sabia do que ela ia passar. Sim, né? não por decepção com o amor dela, mas pelo sofrimento que ela Pelo poderia sofrimento, ter, de né? tanto que ele sentiu exatamente o que ela poderia passar, porque não ouviu, né? Enfim. Não é porque ele ficou triste, não, é porque ela poderia sofrer. Sim, tanto, Carol, que quando eu nasci, minha mãe teve muitas complicações no parto, porque ela era muito pequenininha. E meu avô dava banho nela. Sabe, parece algo, nossa, hoje em dia, né, o mundo da forma que é, mas era um amor tão puro. Meu avô lavava os pés dela na bacia, sabe? Eu aprendo muito com tudo, com toda essa história, sabe? Enfim, eu vim disso daí. Só que Deus é tão maravilhoso, Carol, que esse contexto, vou resumir para sair um pouco dessa parte, mas nesse contexto que eu vim, eu nasci dentro desse lar, que era um lar simples, muito jovem, minha avó, meu avô muito jovem, minha mãe também, mas meu avô e minha avó sempre buscando a Jesus. E mesmo quando minha mãe depois foi ter a vida dela, teve um outro casamento, tanto que para quem eu não conto isso nem sabe, porque alguém também que eu quero honrar, que é o meu pai, que eu chamo de pai. Meu padrasto, ele é um negão, é igual meu marido, mas meu marido negão, tá, gente? Mas assim, meu pai, ele me assumiu, né? Quando casou com minha mãe, me criou, andava de bicicleta comigo pra cima e pra baixo, eu branquela e ele aquele negão. E ninguém que nunca ouviu essa história nem sabe mesmo que ele não é meu pai biológico. Que bênção isso. Mas, Carol, nesse meio tempo, minha mãe acabou se afastando da igreja, né, do Senhor Jesus, mas eu ia todo final de semana, todas as férias para a casa da minha avó. E era uma lei, escola bíblica todo domingo. E eu ia para a casa da minha avó porque eu amava isso, ir para a escola bíblica, aprender. Eu achava até ruim, porque final de mês tinha prêmio para as crianças que tinham frequência, e eu ganhava aquelas bonequinhas de borracha pequenininha, porque eu não ia tanto. Eu morava do outro lado da cidade, mas quando eu estava lá, minha avó sempre me levava. E, Carol, eu me apaixonei por Jesus. Eu não sei te explicar. Olha a importância do culto infantil, né? Na época era Batista Central, e tinha umas irmãs que faziam, lembra até hoje, elas vestiam umas roupas pretas, assim, tinha uma luva branca, e elas faziam fantoche, dança, e elas contaram naquele dia, numa escola bíblica de férias, porque eu estava na casa da minha avó, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor de Jesus. Eu não consigo, Carol, eu falo disso, eu emociono, porque é impossível. Que é um guardanapo. Eu vou querer. Ui, Carol, obrigada. Então, é impossível não emocionar, porque eu lembro dela falando, nós não podemos desprezar, né? Jesus disse, vinde a mim todas as crianças. E é lindo isso, porque elas contavam mesmo como que foi, e o que Jesus fez, e eu lembro que aquilo me tocou tão profundamente. E eu criança, eu acho que eu devia ter em torno de 7 anos, 6, a idade da minha Ana, né? Da minha filha, hoje. E, Carol, aí elas fizeram o apelo. Quem gostaria de ter esse Jesus no coração? E eu me senti impulsionada a ir, sabe? Aí eu queria muito esse Jesus. E eu não entendia ainda o que viria ali, né? Pela frente. Mas eu quis muito esse Jesus, muito. Eu fiquei muito maravilhada, sabe? De ver esse amor, de ver essa graça. E, Carol, depois disso, né? Foram passando os anos e eu fui crescendo. E, na verdade, nem crescendo tanto, 10 a 11 anos, teve um ensaio na igreja, foi na Batista Central, que eu frequentava poucas vezes quando dava, e minha mãe ainda não estava na igreja, não. E aí, eles fizeram um coral, e nesse ensaio do coral, enfim, descobriram que eu cantava, porque eu era tão tímida que eu escondia atrás de todo mundo. Eu falava assim, se eu tivesse que falar alguma coisa na igreja, a paz do Senhor Jesus, amém, igreja, amém, obrigado pela oportunidade, baixava a cabeça e era aquilo. Eu tinha muita vergonha, era muito tímida, não tinha como eu fazer nada assim sozinha. E, enfim, elas descobriram, fizeram o coral e minha mãe foi assistir
essa apresentação no dia. Não Olha. deu para ela chegar, porque ela trabalhou, ela chorou muito, já estava no final, eu vi ela chorando na porta. Ela chorou tanto que o pastor pediu para repetir, porque ficou com pena dela, que ela queria muito ter visto, comprou roupa, comprou bota, eu lembro até hoje. E aí, repetiu, minha mãe foi. E desde esse dia ela começou a voltar. Sabe? Enfim, ela voltou para Jesus e tudo, e eu fui crescendo nesse caminho. E você sempre esteve nesse caminho. Você nunca se afastou da igreja, você sempre esteve. E justamente por isso você se entregou totalmente à igreja, à obra. Como que foi isso? Começou que eu fui entender, ter aquela experiência, sabe aquela experiência com Jesus, além de querer esse Jesus, mas de amadurecer, que eu senti um amadurecimento, foi na minha adolescência. Por incrível que pareça, numa madrugada, assim, todo mundo dormindo, eu fui para casa da minha tia. Aí, tia Kátia, beijo. Agradecer ela, porque foi na sua casa. DVD Diante do Trono. Ana Paula Valadão começa a ministrar. Todo mundo dormindo, eu não conseguia dormir. Porque, se eu não me lembro se era o Esperança, era um DVD, assim, maravilhoso. E eu sei que ela começou a fazer aquelas ministrações e espontâneos, e aquilo entrava em mim, é como se fosse eu chego a arrepiar, porque eu me lembro como foi. E aquilo me tocou, e eu falei, eu quero isso. Eu quero ser assim, eu quero entregar isso que eu tenho. Deus me capacita, que eu sou muito tímida. E aí, Carol, nessa mudança toda, eu comecei a trabalhar na obra. Comecei ali na adolescência, de 3 vezes ao dia que tinha que limpar a igreja, carregar a cadeira, fazer o que fosse, eu ia. E daí, a vida passando, eu comecei a crescer, apaixonada por Jesus. Só que antes eu era uma adolescente, que só ia para a escola e voltava, né? Mas depois começaram as outras obrigações. Faculdade, cursos, comecei a trabalhar. Sim. E eu queria manter a mesma quantidade de tarefas e de funções. E a minha mãe sempre falava comigo. Ela me chama de Sabrina, né? Que é Jéssica Sabrina, mas todo mundo que me conhece há mais tempo chama de Sabrina. Ela, Sabrina, não abraça o mundo. Não é assim que funciona. E a mãe, né, profeta do Senhor, já vendo o meu modo, como diz, meu modo operante, né, de ser. E ela falou, não tem como. Escolhe algo para se dedicar. Não tem como você dar mais aula para as crianças, dança. E daí, a partir daí, eu comecei mesmo a escolher. Fiquei no louvor, que era o que dava para eu fazer, faculdade, daquela loucura. E me apeguei a isso. Mas então foi assim que começou, que eu comecei a perceber que às vezes eu queria abraçar o mundo, que eu achava que era pelo meu fazer. Mas mesmo dentro do louvor, você optou pelo louvor, você continuou, você é uma grande ministra de louvor. E você continuou nisso, mas mesmo no louvor você tentava assumir mais, porque aí depois veio a família, né? Veio o marido, Sim, veio os filhos, exatamente. E ainda assim você tentava assumir muita coisa? Eu tive um momento mais maduro, passado alguns anos, eu tive uma transição de ministério, e nesse momento, exatamente como você disse, eu já era casada, não tinha a Ana, mas eu fui com tudo. Porque super intensa. Se é pra ir, vamos com tudo. E muito característico meu, sabe isso? E aí eu fui, me entreguei, falei, Deus, eu quero me gastar. Gastar a minha vida, gastar o que eu tenho, e vai ser assim. Ok, nem perguntei pra Deus não, Carol, mas como? Olha, eu estou te oferecendo, Senhor, algo tão bom, como que ele não vai querer? Né? Mas Deus, como vai sendo? Perguntei também não, só fui. E aí, muitos ensaios, muitos cultos, e eu queimando, aí veio a Ana. Engravidei da Ana, continuei, mesmos cultos, mesmos ensaios, vai passando mal, aí enjoo, ali, Carol. A Ana nasceu. Passou pouco tempo, tirei um curto período, Ana no bebê conforto em cima do altar. Errado? Não, gente, porque cada um tem uma história assim com Deus, não tem um errado nisso. Mas no meu caso, eu não percebia que eu estava tentando fazer as mesmas coisas de antes, só que com uma vida totalmente diferente. Sim. O Senhor já tinha mudado a fase, mudado a estação. E exatamente, Carol, Deus tinha mudado a estação, traduziu. E eu estava
atrasada nesse time, ou achando que eu estava adiantada, mas eu não tinha me ligado nisso. E com o filho vem outras demandas. Sim. Com o filho vem, às vezes eu queria sair no mesmo horário, aí Ana simplesmente se sujava toda, eu tinha que trocar ela antes de sair. Aí eu comecei me cansar mais, porque eu tava naquele ritmo intenso, mas não entendia. Mas ok, até então só com a Ana eu fui. E nesse mesmo momento, Deus já começou a me sinalizar, sabe? Algumas questões que aí entra mais na parte ministerial, na religiosidade. Nunca despreze, é algo que eu tenho a dizer, nunca despreze os sinais do seu corpo, nunca despreze as impressões do Espírito, não menospreze. Tem até uma parte, um versículo, eu não me recordo qual, mas não menospreze por ser jovem, não me lembro qual, Sim. mas exatamente isso, não menospreze, às vezes pela pouca experiência em algo, porque o Senhor fala, o Senhor sinaliza e a gente tem que estar atento. Às vezes a gente não quer perceber também. Não percebi. E eu me envolvi num contexto de muito amor, né, de uma igreja muito amada, onde eu aprendi muito, onde eu gastei muito mesmo, eu me envolvi totalmente com tudo. Mas aconteceram alguns fatos a respeito até mesmo dessa religiosidade. O Espírito Santo veio me sinalizando junto, mas eu não queria entender, eu tinha medo de estar indo contra a autoridade, eu tinha medo de estar sendo rebelde, eu tinha medo de estar sendo errada, sabe? Porém, chegavam algumas cobranças até mim que não dava mais. Começou a ficar pesado. Começou... O que era um prazer começou a ficar pesado. Começou a ficar pesado. Eu ia ministrar, eu tinha guerras intensas. Eu tinha guerras intensas, assim, porque eu vi até um período, eu comecei a liderar o louvor com meu marido e eu não conseguia fluir na essência do que Deus tinha me dado, porque tinha tantas regras, tantas obrigações impostas que não trazia conforto, não trazia paz, mas trazia fardo. É aquela questão que você diz, a igreja, às vezes fala que a família é o primeiro ministério, mas a gente tem que se atentar, porque nós estamos cercados de seres humanos, e seres humanos, em algum momento, podem se perder. Sim. Seres humanos, em algum momento, podem errar. Alguns erram e se arrependem, e outros não. E eu não queria acreditar nisso, sabe? No momento, a liderança, quem estava ao meu redor, que eu estava ali debaixo, não estava com o mesmo direcionamento que o Espírito estava me impelindo. E meu marido sentiu a mesma coisa. Sabe o que foi uma virada de chave para mim, Carol? Por incrível que pareça, eu estava assistindo uma pregação do pastor Telmo Martinello. E eu pedi a Deus assim, Deus, eu me sinto tão culpada por estar tendo esses sentimentos, essas impressões, por estar sentindo que o Senhor está me levando para outro lado. E às vezes eu acho que é algo de mim, mas era um incômodo que não tinha mais como eu segurar. Era como se tivesse uma diretriz, mas o Espírito Santo me mostrava que era outra, que aquela não era para mim. Mas eu tinha muito medo, é aí que entra a questão da religiosidade. Sim, que eu te falei. Porque a gente fica ali cegamente querendo obedecer, né? Sim, eu tinha muito medo, Carol, até o dia que eu falei, Espírito Santo, eu e meu marido começamos a orar. Carol, e Deus mostrou coisas para nós que não tinha mostrado para ninguém. Não tinha mostrado para as lideranças, não tinha mostrado. E eu tinha medo do que fazer com aquilo. Sabe, eu tinha medo, meu marido, ele sabe, ele falava algumas, que marido, meu amigo, né? E aí ele ia me contar alguns sonhos, ele ia me contar e ele falava, pode ser que Deus esteja sinalizando isso. Eu tinha tanto medo que eu falava, por favor, me conta. Não fala. Por favor, não fala. Porque se não for, vai cair sobre nós. Eu tinha um medo terrível, sabe? Isso não se fala de liderança, não se fala de... Era uma religiosidade gigantesca. Gigantesca. E quando houve esse confronto por parte do Espírito, é que foi a ruptura? Foi, Carol, porque quando eu vi essa pregação, eu falei, o Espírito é o mesmo, e ele ministra sobre os seus. Ele fala com seus
profetas, ele fala com seus filhos. E quando eu ouvi aquela palavra do Telmo falando que o culto é a nossa vida, tão lógico para uma crente de anos de igreja, mas eu não conseguia compreender que o culto era eu cuidar da Ana. O culto era eu trocar uma fralda. O culto era eu tirar um dia de folga com a minha família. Porque, Carol, eu fiquei meses sem participar de eventos da minha família. Deus. Ninguém vê. É um lado que... Bem-vindos, né? É um lado que ninguém conta. Carol, eu fiquei meses sem participar de eventos da minha família. Eu já faltei de aniversário. Eu já faltei de tudo que você pensar para cumprir um protocolo. E quando o Espírito Santo ministrou ao coração de vocês que não era ele que estava pedindo tudo isso, que não era o Senhor, que não era... Quando houve realmente essa ruptura, o que aconteceu? Foi muito duro. Foi muito duro porque chegou um momento que não tinha como calar o que Deus estava borbulhando. E eu falo muito do Ícaro, meu marido, porque Deus moveu várias áreas. Carol, são tantos recomeços que daria... Esse é uma outra parte. Vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série depois. Mas, para não perder o foco, ele teve tanto do meu lado nesse momento, e Deus mostrou tanto para ele, e tanto para mim confirmando, porque a ruptura foi quando eu comecei a me sentir louca. Eu tive um sonho, Carol, sabe aquelas bonecas antigas? Que parecia um palhacinho pintado, mas elas eram umas bonequinhas feias e a gente brincava com elas, mas era feia. Carol, aí eu sonhei como se fosse um parque maluco, não sei se você consegue imaginar, umas rodas girando, colorido, e essa boneca olhava, só que era um olhar sombrio. Carol, ela rodava a cabeça, como louca. E Deus falava comigo, tem um espírito de engano, tem um espírito de confusão. E eu falava, Senhor, eu tenho medo de onde? Eu tenho medo do quê? Mas Deus já tinha mostrado que tinha algo muito errado. Só que eu não estava ouvindo isso, eu estava com medo dessa ruptura. Sim, Até que nesse momento, nós tivemos uma reunião com várias pessoas, assim, porque eu e Ícaro, na época, a gente parou de se colocar à frente dessa guerra e começou a permitir as flechas que estavam acertando as nossas costas, acertar nos outros, porque até então a gente estava não escondendo, mas se colocando em defesa. Como escudo, e estava ferindo outros. a nossa casa, né, nesse contexto. E a gente saiu. E nessa reunião, eu vi nitidamente muita mentira. Eu vi nitidamente loucura. Aí foi ficando claro o que Deus estava falando. Eu vi nitidamente engano no meio de onde não deveria acontecer aquilo, mas eu não tinha a coragem. Mas naquele momento, eu olhei para Ícaro, foi tão duro para mim, porque as pessoas estavam sendo manipuladas, a liderança estava sendo manipulada, sem perceber, era um espírito, era uma coisa horrível. E é sempre quem vê é que tá errado, né? E eu que era ruim. Aquele que o Espírito Santo revela é que é o rebelde, é o que tá se levantando contra a autoridade constituída por Deus, né? Carol, eu queria, sabe? Porque às vezes eu tenho disso, é o TDAH forte. Quando eu começo a falar, eu esqueço algumas coisas. Mas você falando disso, Carol, quem vê, quem denuncia, quem olha, tem algo errado? Carol, a gente foi taxado de rebelde, de ruim. Foi falado em cada canto coisas de nós. Da minha casa, do meu marido. Nunca é legal ser João Batista, né? Carol, nunca. Mas eu falei, Deus, chega. Foi nesse momento dessa reunião, eu falei, isso é loucura, basta. E aí eu entrei no carro com o Ícaro. Essa foi a ruptura e foi dolorosa. Carol, uma pessoa testemunhou isso. Que foi... Eu até falo, ela sabe, foi uma pessoa que caminhava comigo no louvor. E eu fui dar carona pra ela. Eu não conseguia falar uma palavra. Depois dessa reunião. Porque eu pensei assim, gente, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. A gente vai morrer. E sabe o que Deus falou comigo? Vai de cabeça em cabeça. Sabe como Acabe e Jezabel? Onde tiver um Acabe permissivo, a Jezabel vai de cabeça em cabeça e vai destruir. Então, o que pensavam que seria no nosso departamento, porque Deus começou a mostrar lá, não seria só lá. Deus falou, vai pra fora. E as pessoas que não estão vendo, elas vão ver. Mas eu falei, Deus, Deus falou, não se defenda.
Carol, e foi tanta calúnia, tanta difamação, sabe? Foi muito duro. Eu falo hoje, mas assim, hoje, graças a Deus, eu não vejo assim, mas quando eu falo disso, foi muito doloroso. E, Carol, naquele momento ali, eu entrei no carro, que eu tava te falando. Aí eu entrei, eu ainda tinha só a Ana maiorzinha já. E eu tava esperando deixar a menina na casa dela, que eu tava assim, engasgada. Eu parei na porta da casa da minha mãe. Carol, tudo que tava aqui. Eu guardava, eu pus pra fora. Carol, eu fiquei assim, transtornada. Eu bati no painel do carro. E eu falei, Deus, por quê? Eu falei, Deus, por que que eu faltei no aniversário da minha avó? Por que que Deus começou a cair nos meus olhos o que Deus estava mostrando e eu não via? Carol, e eu falei, Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu fiz isso? Por que que eu deixei minha filha com febre? Por que que eu tava com dengue um dia deitada na minha casa? Passando mal, meu marido, minha mãe teve que pegar minha filha e levar pra casa dela pra cuidar e eu tava sendo cobrada porque eu não marquei ensaio. Carol, aquilo ali. Aí eu calei e Ícaro, assim, olhando pra mim porque foi duro. E eu falei com ele, não posso mais. Não me pede pra ministrar-lhe mais. Porque eu vou morrer. Falei com ele, eu vou morrer. Porque ele tinha tanto medo também, sabe? Falei, eu vou morrer. E aí, Carol, naquele momento, Deus falou comigo. Minha filha, eu não te pedi isso. Meu Deus. Eu não te pedi. E não foi, Carol, me apontando, mas foi com amor. E doeu tanto. Doeu tanto porque eu percebi que eu estava vivendo uma vida que não foi a que Deus pediu para mim. Deus não me falou o que eu tinha que fazer para ser amada. Deus não me cobrou nada. Ele cuidou de mim aquele tempo todo, Carol. Eu tava massacrada, Carol. Mas quando a gente cantava, Deus descia. Deus fazia, Deus movia. Eu não merecia aquilo. Mas, Carol, naquele momento ali, Deus falou comigo. Aí começou esse recomeço. Meu Deus. Eu comecei a ver com clareza. Eu comecei a ser leve comigo mesma. Eu comecei a ouvir meu corpo. Você conseguiu se perdoar? Carol, sim. Tem uns anos. Tem 3 anos, Carol. Vão fazer 3 anos. Foi um luto. O momento que eu falei, não dá mais aqui. E sabe o que era o maior luto? As pessoas que caminhavam comigo, Deus não mostrou para todas na mesma intensidade que mostrou para mim. Eu falei, Deus, por que o Senhor me mostrou isso? Mas é porque ele tem algo com cada um diferente. Talvez a pessoa morreria, Carol. Talvez a pessoa não daria conta. Com certeza. E aí, Carol, naquele momento ali, eu já fui, né, tentar ir em outras igrejas. Eu queria sumir, porque eu me via no altar e me conhecia. Eu falei, eu queria ir num lugar só pra, assim, ninguém me ver, porque Ícaro me obrigava, sabe? Aí eu sentava por último, aí o povo já falava, mas Jéssica foi, não sei o quê. Mas a primeira vez que eu entrei num outro lugar, Carol, foi uma sensação de luto. Foi uma sensação de morte. Porque é como se eu estivesse enterrando tudo que eu amava, tudo que eu construí ali. E, enfim, foi ali que começou o processo, mas foi lindo, foi incrível, porque Deus me libertou, porque Deus libertou minha casa, porque Deus mostrou para o meu marido os muros, não barreiras que a gente constrói entre as pessoas, mas os muros que a gente precisa construir para preservar a nossa casa, para preservar os nossos filhos, que a gente precisa viver o evangelho de mesa. Deus me levou para mesas, Carol, de comida, assim, ó, de bolinho, de café e de oração. De comunhão. De comunhão. E Deus me mostrou, Carol, que não vale a pena você negociar o que ele te entregou por amor ao sinédrio. E eu quero dizer isso para você mesmo. Eu ia te pedir isso agora. Infelizmente, o nosso tempo é muito pequeno. E eu falo muito. O que você deixa de mensagem para uma pessoa que está nessa dúvida, está pensando se ela está... Porque eu imagino que você tenha sentido, nossa, eu sou egoísta, Foi uma eu loucura. Não quero fazer a obra, eu estou desobedecendo, porque eu penso isso todo dia. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem
para quem está vivendo essa situação, entender que tem um recomeço. Sim. O que você pode falar para essas Olha, pessoas? não desista, não desista. Pergunta para Deus o que é para você, o que Deus pede de você, o que Deus pede da sua casa. E Deus não te chamou para viver um evangelho que te afasta da sua família, que te afasta dos seus amigos, que te afasta do seu cônjuge. Deus não te chamou para isso. Se Deus, se está tendo um incômodo muito grande, se o seu espírito está gritando, está amargurado, peça discernimento, peça conselho, vá a pessoas de fora, pessoas que estão fora da situação e ouça o que o Espírito Santo fala. Não se demore nessa situação, porque Deus tem um recomeço para você e é muito lindo, é muito bom viver depois o que Deus tem para nós, que é uma vida mais leve, não isenta de lutas, mas uma vida onde cada coisa tem o seu lugar, onde tem ordem. Não menospreze. E para você, obreiro, para você, líder, para você que vê que tem algo acontecendo de errado ali no corpo da sua igreja, não seja negligente. Não seja negligente por causa da estrutura. Não negocie seu chamado, sua fé, porque você vai abrir mão de um palco melhor, de uma igreja maior, de repente, de você sair de obreiro para pastor, de uma unção. Não negligencie almas por causa disso. Se você tem visto que tem alguém doente no meio do corpo de liderança, seja aquele que vai se levantar, que vai ajudar, não é que vai desprezar e descartar pessoas, mas que vai ajudar. Porque se houver arrependimento, o Senhor é um Deus restaurador. Mas se não for para arrependimento, não se conforme, não permita que pessoas morram, porque isso vai ser requerido de nós. Então é esse recado que eu tenho para você. E hoje eu me emociono muito, mas eu agradeço muito a Deus, porque hoje eu me sinto livre. Eu me sinto livre para o que Deus tem para fazer, porque ainda tem muito a descobrir e a ser feito. Mas em relação a isso, eu me sinto livre para poder dizer. Obrigada, amém. Jéssica, amém. Obrigada. Que o Senhor te abençoe e continue te usando, porque amém. Precisa de coragem para falar isso que você falou aqui hoje. E coragem é um dos dons que o Senhor nos dá, né? Porque Ele nos dá espírito de ousadia. Isso amém. Não é para qualquer um. Então, eu te agradeço muito, muito mesmo. Foi uma honra te receber Eu aqui. que agradeço. E eu agradeço você que está aí por ter ficado com a gente até agora. Eu tenho certeza que esse testemunho te impactou. É impossível ouvir uma história dessa e não ser impactada. Então, te agradeço. Agradeço aquelas pessoas que sonham junto com a gente, a Adecom, a Proativa, o Júnior Mourão. Sem essas pessoas, isso aqui também não aconteceria. E eu te espero no próximo episódio.